Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O Recife acordou diferente nesta manhã, e não foi por causa do sol escaldante ou do trânsito intenso que já virou rotina na capital pernambucana. O motivo do burburinho está nos aflitos, onde a torcida do Náutico viveu uma verdadeira explosão de emoções com a notícia que começou a circular ainda na madrugada e tomou proporções gigantescas nas primeiras horas do dia. Lucas Lima, o meia que já vestiu camisas pesadas do futebol brasileiro e que marcou época pelo Santos, estaria de malas prontas para vestir a camisa alvirrubra. Não é exagero dizer que as redes sociais ficaram em chamas, com milhares de torcedores comentando, especulando, fazendo montagens e até mesmo questionando se aquilo não seria apenas mais uma dessas fake news que surgem de vez em quando. Mas a onda de informações foi crescendo e a possibilidade ganhou força, fazendo o bairro dos aflitos respirar um ar de euforia que não se via há muito tempo. A notícia caiu como um raio em meio a uma temporada que vinha sendo marcada por altos e baixos, mas que agora pode ganhar contornos de uma reviravolta inesperada, com um maestro de renome conduzindo o meio-campo do Timbu. O impacto desse rumor não é apenas esportivo, mas também emocional e simbólico para o torcedor. Afinal, Lucas Lima sempre foi visto como um jogador diferenciado, daqueles que conseguem enxergar o jogo um segundo antes dos adversários, que sabem cadenciar e dar ritmo a uma partida como se fosse uma sinfonia. Imagina só um atleta com esse perfil, com essa bagagem e com esse histórico de grandes jogos nos gramados nacionais, agora chegando para vestir a camisa tradicional do Náutico e conduzir a equipe em momentos decisivos. É claro que, como todo rumor, ainda paira dúvida sobre se a negociação realmente está fechada, mas os indícios apontam para algo muito mais sólido do que mera especulação. Fontes próximas ao clube já teriam dado sinais positivos, e o clima nos arredores dos aflitos é de pura expectativa, como se a qualquer momento o anúncio oficial pudesse acontecer. Há quem diga que o marketing do clube já trabalha com campanhas prontas para soltar nas redes sociais, e que a repercussão pode colocar o Náutico novamente nos holofotes do futebol nacional, coisa que a torcida tanto anseia. Esse tipo de movimentação mexe diretamente com o imaginário da torcida, que há anos sonha em ver grandes nomes desembarcando nos aflitos para resgatar a força de um clube com tanta história. Lucas Lima, por mais criticado que tenha sido em fases recentes da carreira, ainda carrega um peso de prestígio, de respeito e de bagagem que poucos jogadores disponíveis no mercado podem oferecer. O simples fato de seu nome estar vinculado ao Náutico já é motivo para debates acalorados em programas esportivos e rodas de amigos apaixonados pelo futebol. Além disso, é impossível ignorar a simbologia dessa possível contratação, um maestro para um time que, muitas vezes, careceu de um cérebro dentro de campo nas últimas temporadas. A figura do camisa 10 sempre foi mítica no futebol, e o Timbu pode estar prestes a reviver essa magia. Se antes o torcedor se contentava apenas com reforços pontuais e apostas vindas de clubes menores, agora a conversa é outra. É sobre trazer alguém capaz de elevar o nível de jogo e, quem sabe, transformar completamente a forma como o time se apresenta em campo. Dentro desse cenário, o rumor vai além de uma contratação e se torna uma espécie de resgate de autoestima. O Náutico, clube tradicional e dono de uma torcida fiel, tem enfrentado dificuldades recentes tanto dentro quanto fora de campo, mas agora surge a possibilidade de uma guinada que reacende a chama da esperança. A chegada de Lucas Lima seria vista não apenas como um reforço técnico, mas também como um recado claro de que o clube não está disposto a aceitar uma posição de coadjuvante no cenário nacional. É como se os aflitos, que já viveram tantas histórias épicas e momentos inesquecíveis, estivessem prestes a escrever mais um capítulo emocionante, capaz de ser contado de geração em geração. Para a imprensa local, esse rumor virou o prato cheio do dia, e não faltam manchetes e análises tentando decifrar os próximos passos. Afinal, quando um nome desse calibre é associado a um clube do tamanho do Náutico, o barulho é inevitável. E é claro que, em meio a tanta euforia, surgem também as perguntas que todo torcedor se faz. Como será que Lucas Lima vai se adaptar ao estilo de jogo do time?
Será que ainda tem gás para assumir o protagonismo em uma equipe que exige intensidade e dedicação? O jogador já não é mais aquele garoto que surgia com lampejos brilhantes no interior de Pernambuco, mas sim um atleta experiente, com mais de uma década de vivência em clubes grandes. Por outro lado, o retorno às origens pode ser exatamente o combustível necessário para reacender sua carreira. Jogar nos aflitos, diante de uma torcida que empurra os 90 minutos sem parar, pode ser o ambiente perfeito para que Lucas Lima reencontre a alegria de jogar bola e, ao mesmo tempo, ajude o Timbu a trilhar um caminho de vitórias. É essa mistura de dúvidas e esperanças que torna o rumor ainda mais apaixonante e movimenta as conversas pelos quatro cantos do Recife. No meio dessa atmosfera de expectativa, até os rivais acabam prestando atenção. Torcedores de Sport Santa Cruz, por exemplo, já começam a discutir sobre como seria enfrentar um Náutico reforçado por um jogador desse calibre. A rivalidade histórica do futebol pernambucano ganha ainda mais tempero quando nomes de peso são envolvidos, e o possível anúncio de Lucas Lima pode mexer não só com o Timbu, mas com todo o cenário esportivo do estado. Para muitos, seria uma contratação que recoloca o Náutico no mapa nacional e que prova que o clube está disposto a lutar de igual para igual contra adversários que, nos últimos anos, tiveram mais destaque. Se antes os aflitos estavam em silêncio, agora o barulho é ensurdecedor. O estádio respira expectativa, a cidade vibra com a possibilidade e o rumor já é suficiente para reacender a paixão alvirrubra como há muito não se via. A sensação é de que algo grande está prestes a acontecer, e todos estão de olhos bem abertos para não perder nenhum detalhe. A torcida do Náutico já começa a se imaginar nas arquibancadas dos aflitos, entoando cânticos apaixonados e ovacionando Lucas Lima como novo maestro da equipe. É impressionante como a simples menção ao nome do jogador mexe com o imaginário coletivo, trazendo à tona memórias de glórias passadas e alimentando a esperança de novos capítulos gloriosos. Muitos torcedores que cresceram vendo o camisa 10 brilhar pelo Santos ou mesmo ter lampejos importantes no Palmeiras agora se veem diante da chance de tê-lo defendendo as cores alvirrubras. É uma oportunidade única de presenciar um craque com trajetória nacional retornar ao futebol pernambucano, algo que não acontece todos os dias. A expectativa é tanta que já há quem planeje bandeirões, músicas inéditas e até mosaicos para o possível dia da apresentação. Nos bares, nas esquinas e até mesmo no trabalho, o assunto é um só: Lucas Lima vem ou não vem? Essa dúvida, alimentada por declarações enigmáticas e pelas movimentações nas redes sociais, serve apenas para inflar ainda mais o clima de suspense que domina a cidade. Além do impacto dentro de campo, a chegada de Lucas Lima teria um efeito direto no marketing e na visibilidade do clube. O Náutico, que vinha lutando para se consolidar novamente como protagonista em competições nacionais, teria em mãos uma peça valiosa para alavancar campanhas, atrair patrocinadores e chamar a atenção da mídia. A imagem de um jogador conhecido em todo o Brasil vestindo a camisa alvirrubra seria combustível para transformar o clube em assunto recorrente nos programas esportivos. Isso, consequentemente, traria benefícios financeiros e aumentaria o interesse de investidores que buscam associar sua marca a projetos de visibilidade. Torcedores já especulam sobre a venda de camisas, que provavelmente teria uma explosão de demanda caso a contratação se confirme. O Náutico, que sempre teve uma base de torcedores fiéis, ganharia também a atenção de curiosos e simpatizantes do futebol que querem acompanhar o desenrolar dessa história. O rumor, portanto, ultrapassa as quatro linhas e se transforma em um fenômeno midiático que pode marcar época. Dentro do elenco, a possibilidade da chegada de Lucas Lima também desperta reações variadas. Alguns jogadores jovens veem a oportunidade de aprender com um atleta experiente, absorver seus conselhos e evoluir tecnicamente ao lado de alguém que conhece os atalhos do futebol. Para outros, pode ser um desafio ainda maior, já que a concorrência por posição tende a aumentar e a exigência dentro de campo também sobe de nível. O treinador, por sua vez, estaria diante da chance de reorganizar o esquema tático da equipe em função de um jogador com características tão específicas. Lucas Lima sempre foi conhecido por sua visão de jogo, sua capacidade de distribuir passes e de construir jogadas com inteligência. Colocar essas virtudes a serviço do Náutico pode significar uma mudança drástica na forma como a equipe atua, trazendo mais controle e criatividade ao setor ofensivo. O rumor,
portanto, já começa a influenciar até mesmo as análises táticas dos mais atentos, que tentam projetar como seria o time com um camisa 10 desse porte. Claro que todo rumor vem acompanhado de desconfiança, e não faltam vozes críticas que questionam se essa possível contratação é viável financeiramente ou se Lucas Lima ainda tem o mesmo nível competitivo de seus melhores anos. Essas dúvidas são legítimas, mas ao mesmo tempo revelam o tamanho do impacto que a notícia gerou. Quando uma contratação desperta tantas opiniões divergentes, é sinal de que estamos diante de algo realmente grandioso. Muitos lembram que o Náutico já viveu experiências de trazer nomes conhecidos em outros tempos, e nem sempre o resultado foi o esperado. No entanto, a diferença agora está no contexto. O clube busca reconstruir sua identidade e dar uma resposta à altura da paixão de sua torcida. A presença de Lucas Lima poderia ser exatamente o gatilho necessário para mobilizar não apenas os torcedores, mas também jogadores, diretoria e patrocinadores. O rumor, com isso, deixa de ser apenas um comentário de bastidores e se transforma em um debate central sobre o futuro do clube. E se realmente for confirmado, a chegada de Lucas Lima terá potencial para virar um marco na história recente do Náutico. Imagine os aflitos lotados, cada arquibancada pulsando, cada grito ecoando como se fosse parte de uma sinfonia conduzida pelo maestro em campo. Seria o reencontro de um clube tradicional com a grandeza que sempre lhe pertenceu, mas que por momentos pareceu distante. Para o jogador, seria também uma chance de escrever um novo capítulo em sua carreira, talvez mais maduro e conectado com suas raízes. O futebol tem dessas histórias de retorno, de reencontros e de resgates emocionais que tocam fundo no coração de quem acompanha. Lucas Lima nos aflitos seria exatamente isso, a volta às origens, o abraço da torcida, a oportunidade de se reinventar e, ao mesmo tempo, devolver ao Náutico a sensação de protagonismo. O rumor, por si só, já provoca arrepios e deixa claro que estamos diante de uma possibilidade que vai muito além do campo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Por fim, independentemente do desfecho, o burburinho em torno de Lucas Lima já cumpriu um papel fundamental: devolver ao torcedor alvirrubro o direito de sonhar. O futebol é feito de sonhos, de expectativas e de histórias que nascem justamente em momentos como esse, quando a incerteza se mistura com a esperança e cria uma atmosfera única. Os aflitos, acostumados a serem palco de grandes capítulos do futebol pernambucano, voltam a respirar esse clima mágico que só o esporte é capaz de proporcionar. Se a contratação se confirmar, o Náutico ganha não apenas um reforço técnico, mas também um símbolo de renascimento. Se não se concretizar, o rumor ainda assim terá mostrado a força de uma torcida que não se cansa de acreditar e que está sempre pronta para apoiar seu clube. O fato é que os dias em Recife seguem tomados por essa expectativa, e todos os olhares se voltam para os aflitos, aguardando o anúncio oficial. Até lá, o burburinho continua crescendo, como uma onda que já tomou conta da cidade inteira e promete ainda mais emoção nos próximos capítulos. Nos bastidores, a diretoria do Náutico sabe exatamente o peso desse rumor. Mesmo sem confirmar oficialmente, cada passo é dado com cautela para não criar expectativas impossíveis de serem atendidas. Mas, ao mesmo tempo, existe a noção de que a torcida precisa desse respiro, desse sopro de grandeza. Afinal, em um futebol tão competitivo, onde as notícias ruins costumam aparecer com mais frequência do que as boas, rumores como esse viram combustível para movimentar a paixão coletiva. A cada mensagem publicada nas redes sociais do clube, os comentários se multiplicam pedindo o anúncio de Lucas Lima, transformando simples postagens em verdadeiras caixas de ressonância da ansiedade do torcedor. É como se cada detalhe fosse analisado com lupa, cada emoji interpretado como pista, cada silêncio transformado em sinal de confirmação. O clima é de novela, e a torcida aguarda o próximo capítulo com os olhos brilhando. E o que dizer dos próprios aflitos, que já parecem sentir essa energia antes mesmo de qualquer oficialização? O estádio, que sempre foi mais do que apenas concreto e arquibancadas, começa a ser imaginado como palco de uma estreia histórica, capaz de atrair a atenção não apenas de Recife, mas de todo o Brasil. Para o torcedor, não importa se ainda é rumor, o simples ato de sonhar já faz valer cada minuto de espera.
O grito preso na garganta, a ansiedade que toma conta da cidade e a esperança de ver o maestro em campo transformam essa história em algo muito maior do que uma simples negociação. É o Náutico reafirmando sua grandeza, sua tradição e sua capacidade de mexer com corações. Se for verdade, será histórico. Se for apenas rumor, já entrou para o folclore alvirrubro como uma das maiores ondas de expectativa dos últimos anos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.